Peraí, que eu tô perdida aqui nas minhas janelas. Olá, boa noite, todo mundo. Denise, Nicole, oi, oi, oi. Fê também tá aí. Oi, Kika, Silvia, Juliana, olá. E aí, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Elisa, a galera tá aqui. Já vou contar para todo mundo que tá cheio de aluno do nosso curso aqui, né? Já dá um spoiler para quem ainda não é aluno, vou contar que a galera gosta tanto que já tá aqui. Eu amo. A gente acabou de sair de outra aula, tá? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos aqui animados. Estou aqui com a Mai, com a Maíra, também da nossa equipe, está ali de câmerazinha fechada, mas dando todo apoio para a gente no backstage aqui na coxia. E estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o ascendente, e para travar o desafio de falar disso e sobre o nosso curso. Eu vou apresentar também um pouco do nosso curso. Quem tiver vontade, assim, né, curiosidade de estudar, de ter uma faísquinha aí que fala assim, e se eu estudasse astrologia? Na segunda metade do nosso encontro eu vou falar mais sobre isso. Mas antes eu vou falar sobre um ponto muito importante, quiçá o mais importante do mapa, que é o ascendente. E para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu fiz uma mini apresentação, vai ser uma exposição mais curta, assim, do tema, né? Porque a gente tem aí uma horinha, mais ou menos, de encontro. Mas eu acho que vai dar para a gente sentir o gosto da coisa. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu preparar minha apresentação. Enquanto isso, se vocês quiserem aí comentando, né, da onde vocês estão vindo, da onde que vocês estão falando, quem já tem alguma relação com astrologia, para a galera que está chegando, que eu ainda não conheço, pode ser legal para a gente ir se conhecendo um pouco mais. Ah, enquanto isso, eu estou ajeitando aqui minha telinha, minha apresentação. Por enquanto, não estou vendo vocês. É, reproduzir, acho que é isso. Certo, beleza. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Desconfia. Mercúrio está retrógrado, está em peixes. Eu já vou logo passando a responsabilidade das comunicações para ele, entendeu? Pegar na mão desse pilantra, né, que é o Mercúrio. Como dizia Chico Buarque, esse deus sonso e ladrão, que é o Mercúrio, mas que a gente ama, que é uma criança travessa, né? Mas isso é assunto para outras aulas. Só para quem, por acaso, não pescou a interna astrológica, né? Mercúrio é o deus da comunicação. Ele que rege todas as nossas trocas e encontros e diálogos. Então, quando ele está retrógrado, significa que as coisas estão meio assim des- descompassadas, né? E ele já é um deus na mitologia bem, como é que diz? Brincalhão mesmo, né? Ele gosta de fazer umas trapaças, ele se parece um pouco com o nosso Saci Pererê. Então, por isso que eu brinquei, invoquei aqui a presença dele para ele estar com a gente segurando a nossa mão, porque é isso. Vamos embora. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Boa noite, galera aqui. Deixa eu ver. Nicole, Bel. Bel também é a nossa aluna. Nayara, Thaís, Eulália, Renata, Eduarda, Thaís, Luciana. Boa noite da Itália, Luciana falou. Uau. É, Nem sei que horas são aí, deve estar tarde, né? Ana Lúcia, Maria Cristina, Maria Luísa, saudades também, tá sumida. Bom ver a galera chegando aqui, alunos.
e os futuros alunos também. Então vamos lá, gente. Sintam-se todos abraçados, bem-vindos, bem-vindas. Nair perguntou se o vídeo vai ficar disponível depois. Acho que Mike tem essa informação, sabe, Mike? Dizer se vai Vai ficar ficar disponível. disponível. Vai sim. Vai ser enviado por Show. e-mail. Boa. Nicole, sou do Rio, vim no último webinário com a Lua, costumo acompanhar o conteúdo da escola Astrologia Luz e Sombra. Eba, que bom! Galera já virando cativa aqui. Luci, Curitiba, Altamira, Pará, José Hilário falando de Altamira. Ângela de Joinville, ó, já fui para Joinville há muitos anos atrás, em outra vida, quando eu fazia dança, fui no Festival de Dança de Joinville. Bom, gente, então vamos lá. Todo mundo muito bem-vindo. Fiquem à vontade aí. Eu vou compartilhar com vocês, então, essa mini apresentação que eu fiz aqui sobre o ascendente. Depois, como eu falei, vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de formação, enfim, contar mais sobre essa jornada. Então, deixa eu só ver se eu compartilhei para compartilhando o som, porque eu vou passar um mini videozinho no final, que eu amo, e que eu quero que vocês escutem. Kika, se estiver aí, vai gostar. Então, o nome da nossa aula, né? O ascendente e a importância na verdade, o ascendente, a importância do ascendente no mapa de nascimento e na compreensão de si. E aí, para a gente começar, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero trazer aqui uma fala da Cláudia Lisboa, que é minha mestra, nossa mestra aqui, né, no Astrologia Luz e Sombra, professora, enfim, que é um trecho do livro dela, Dos Astros Sempre Nos Acompanham, que ela diz: no mapa natal, o ascendente simboliza o próprio nascimento e é, portanto, a mais pessoal de todas as marcas, visto que a primeira respiração é o primeiro ato independente da criança. Então, o ascendente, é, ele, tecnicamente falando, né, para a gente entender o que, que ele é no mapa, ou melhor, porque, né, quem é o ascendente? Se a gente for pensar que a astrologia partindo do ponto de vista de quem está aqui, né? Nós estamos aqui na Terra, a gente enxerga como se tudo estivesse girando ao nosso redor. O ascendente é o que está ascendendo, nascendo no horizonte, subindo no horizonte no mesmo momento que a gente nasceu. É o que está nascendo, é o que está vindo, emergindo, né? Se tornando visível junto com a gente. E por isso ele é o ponto de partida do mapa. É a partir desse ângulo, o ascendente é um ângulo, também era chamado de horóscopo antigamente, isso que a gente conhece hoje como a gente chama horóscopo, né? Os escritos de jornal, enfim. Antigamente, ainda se fala assim, mas talvez em nichos menores, né? Horóscopo é o ascendente, significa observar a hora. É minuto a minuto. O ascendente é o ponto que é mais importante, na verdade, ele vai determinar o resto da organização do mapa todo, mas é a partir do horário mais preciso possível que a gente pode ter de nascimento que a gente vai ter o ascendente. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um ângulo e esse ângulo muda de 4 em 4 minutos. Então, por exemplo, eu tenho ascendente a 15 graus de escorpião. Isso, para eu que estudo já há mais tempo, esse grau vai fazer diferença, essa vai fazer diferença, óbvio, no meu estudo, né? No geral, eu vou falar, meu ascendente é escorpião, tudo certo, vamos em frente, isso já é informação pra caramba. Tô falando assim, né? Eu já tenho um tempinho aí de estrada, então eu quero trazer mais a importância, não necessariamente a preocupação de, bom, eu preciso saber exatamente o grau do meu ascendente, mas a noção da importância da individualidade desse ponto, certo? Então, a gente precisa saber o horário de nascimento para saber quem é o nosso ascendente. E aí eu trouxe uma imagem aqui, porque, antes de eu passar para o próximo slide, né? O que significa isso que está nascendo com a gente?
significa uma vida que se apresenta, uma potência que se apresenta, caminhos que se anunciam com a nossa chegada, né? Lá na história, eu não sou nenhuma grande conhecedora, mas vou me arriscar aqui, lá na história, quando os três reis magos avistam uma estrela, eles sabem que Jesus nasceu e os três reis magos, né? O dia dos três reis magos é também o dia do astrólogo, né? A gente pode compreender que eram astrólogos, porque tem essa relação de, bom, a presença dessa estrela anuncia um determinado nascimento e, portanto, anuncia uma determinada jornada, uma espécie de história que promete acontecer. E aí, eu coloquei aqui, se alguém é mais ou menos aí da minha geração, deve lembrar que cena é essa, ou se tem filhos, né? Que é a cena inicial do Rei Leão. Eu ia passar o vídeo, como eu já fiz em outros cursos, num curso meu, mas não vou passar não, porque ele é um pouco longo. Mas a cena inicial do Rei Leão, eu coloquei a do filme antigo. Hoje em dia tem um filme, né, mais recente. Mas eu não sei como é que é, não vi o mais recente, mas eu imagino que deva começar com a mesma cena, porque é uma cena muito emblemática, né? O sol nasce anunciando o nascimento do futuro rei. E o sol é símbolo da realeza, é o símbolo máximo, né? Quando a gente vai fazer associações assim da realeza, é no sentido da organização, né? Em torno, quando a gente pensa no rei, na figura do rei, é em torno dessa figura que antigamente a gente se organizava, né? E hoje em dia a gente pode pensar nos chefes de Estado. Mas isso, enfim, não quero entrar aqui na questão do significado do sol especificamente. A gente até já falou disso, a gente pode falar disso em outros encontros como esse. Mas o que eu quero trazer aqui é que se alguém nasce no mesmo horário do Simba, no filme do Rei Leão, ou melhor, se a gente pegasse o mapa do Simba, né, do Rei Leão, ele teria um sol no ascendente. Por quê? O sol está no horizonte, está a leste, nascendo nesse horizonte. E, simbolicamente, no filme, quando esse sol nasce, todos os animais daquela savana entendem que se anuncia o nascimento de um rei, que aquilo é o prenúncio de uma vida importante que está nascendo, e vão lá assistir esse, né, esse espetáculo da natureza que é o nascimento do futuro rei deles. Então, o que eu quero dizer com isso? O ascendente, ele é aquele que dá uma estrada pra gente, né? Que aponta um caminho. Na verdade, mais do que dar uma estrada, ele aponta um caminho. E saber o nosso signo ascendente é, é saber as nossas motivações primárias. É saber o que há de mais individual e autêntico no nosso mapa. E a partir e qual é o nosso ponto de partida, né? Para a gente entender na mandala, né, astrológica, o ascendente ele é marcado. Estou sem mouse aqui, né? Mas essa linha vermelha que eu coloquei aqui, né? O ascendente está aqui para o nosso lado, que seria. Eu sei que o Sol nasce no leste, mas aqui o mapa ele é invertido, né? É como se ele fosse espelhado, né? Invertido. É como se o mapa fosse espelhado. Então, o leste, no mapa astral, ele está a oeste, né? Mas, na verdade, é só como se fosse uma figura espelhada. Então, o Sol nasce aqui nesse ponto onde está escrito ascendente. E, bom, tudo que está nascendo no horizonte está vindo desse ponto. Aqui eu coloquei, tá ali no cantinho, né? 26 de março, 18h30, para o horário que está começando começou a nossa aula. E a gente está com ascendente em Libra, né? Aqui a gente tem, não está tudo nomeado, mas qual é a importância disso, né? Se fosse uma pessoa, o que a gente pode presumir a partir de um ascendente em Libra, de alguém que nasce com o signo de Libra nascendo junto com você, né? Quais são as motivações do signo de Libra? Quais são para onde que o signo de Libra se dirige, né?
para busca por uma harmonia, para busca por um equilíbrio, pela beleza, né? Aí a gente vai pensar em cada signo, no ascendente, nos seus símbolos e nas suas qualidades mais básicas. E aí a gente pode entrar em vários questionamentos no sentido de, bom, eu tenho ascendente em Libra, mas eu não me identifico com isso. Aí a gente entra, o mapa completo tem tudo isso aqui, né? Então, aqui no slide anterior eu coloquei o Sol. Deixa eu ver se eu consigo. O Sol, vocês estão vendo o meu mouse se mexendo aqui? Alguém tá. Me dá um ok. Tá vendo o mouse mexer? Ou não? Sim, show. Então, aqui a gente tem o Sol, a Lua, que são os dois pontos mais visíveis. Então, né, são sempre os pontos que a gente costuma falar, eu tenho Sol em Áries, né? Quando você fala assim, eu sou do signo tal, você tá, em outras palavras, você está dizendo, eu tenho Sol nesse signo. A Lua, que a gente também depende do dia e da hora de nascimento para saber, e o ascendente. E aqui eu incluí a Vênus, essa daqui é a Vênus, aquela que é o mesmo símbolozinho, né, que a gente costuma ver na porta dos banheiros femininos, porque a Vênus é a regente do ascendente, e aí eu quis colocar isso só para dar uma nuance de como que a gente vai começar a se aprofundar nessa história, nessa ideia, nessa análise do ascendente. Eu tenho, aqui no caso desse mapa, o ascendente em Libra, porém, ou, porém não, Claudinha puxaria minhas duas orelhas se me ouvisse falando porém, né? Eu tenho o ascendente em Libra e eu tenho a Vênus, aqui nesse caso, em Áries. O que que isso significa, né? Eu tenho uma motivação venusiana, ou seja, libriana, pela estética, pela harmonia, pela, é, pela harmonia do ambiente, né? Libra, não vou entrar aqui tanto no significado do signo, mas é um signo que se propõe a organizar, não no sentido que a gente conhece de organização mais associada ao Virgem, mas a harmonizar o ambiente, né? Então é um signo que preza pela, pelo equilíbrio ambiente, local, enfim, do sistema no qual ele está inserido, né? Agora, esse equilíbrio, aqui nesse caso, né, ele se concretiza? Como ele se concretiza? Aí a gente vai olhar para onde está o planeta que rege esse signo ascendente. Então, eu não vou entrar numa análise de mapa, mas o que eu quero dizer para vocês é o quanto que o ascendente ele pode, num primeiro, na primeira vírgula, né, no subtexto da nossa notícia que nasceu. Quem nasceu? Fulano. E o ascendente? Como é que essa pessoa se apresenta, né? Quando a gente pensa naquilo que está nascendo junto com a gente, é aquilo que chega primeiro, né? Então, por exemplo, aquela história de que o ascendente fica mais forte aos 30 anos, isso é muito desconectado da astrologia, porque o ascendente é aquilo que nasce com a gente. Seria é, uma loucura pensar que ele, né, que ele chega, que a gente fica mais o ascendente a partir dos 30 anos. Eu até tenho uma suspeita do porquê dessa lenda astrológica, que é sobre a construção da nossa individualidade, né? Enfim, até tem no livro da Claudinha, assim, o ascendente pode ser comparado ao que o Jung, né, chamava de processo de individuação, que é a descoberta de si, é a gente construir a nossa individualidade. E aí, de fato, né, talvez ali numa idade um pouco mais madura, ali próximo do nosso retorno de Saturno, primeiro, né, ali próximo dos 30 anos, a gente tenha mais noção de quem sou eu, de quem é o outro. E aí eu fico pensando que talvez essa lenda astrológica aí do ascendente mais forte a partir dos 30 anos venha um pouco dessa ideia de que, né, da gente já ter mais essa segurança de dizer, isso é seu e esse outro é meu, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente se mistura muito com o outro. Mas assim, o ascendente é muito forte quando a gente é pequeno, né? Ele fala desse nosso invólucro, desse nosso estilo, daquilo que chega primeiro, né? Daquilo que a gente que salta para o mundo.
né? E aí, peraí, deixa eu voltar para a apresentação aqui. É, o ascendente também tem uma importância muito grande no que diz respeito à organização do mapa. Como eu falei, é a partir desse ângulo que a gente vai organizar o mapa inteiro. Ele marca o início da casa um do mapa, né? Todos os mapas têm 12 casas, e ele é então chamado de o leme do mapa. Essa sou eu, pequenininha, 7 anos, com esse leme. Eu coloco essa foto porque eu tô com esse leme gigante aí tentando entender meu ascendente desde pequena, né? E eu fui estudar astrologia muito porque eu sempre ouvia, nossa, eu sou Áries com ascendente em Escorpião, e Lua em Escorpião. Então todo mundo falava, nossa, eu falava, gente, mas que será que isso diz sobre mim, né? Que destino é esse que se impõe sobre a minha vida que é, né, que leme é esse? E eu gosto dessa metáfora, né, do mapa como uma embarcação. A gente também costuma ouvir do mapa como um carro, também é uma metáfora que a gente escuta, assim. E se o mapa ele é essa embarcação, o ascendente ele é o leme. E aí naquela história lá que eu estava falando do planeta que rege o ascendente, ele é então o capitão desse barco, né? Esse planeta que rege. Mas o que eu quero dizer é que ele é o próprio indivíduo ascendente. Ele é, de novo, o que há de mais individual no nosso mapa, o que há de mais autêntico, o que há de mais personificado, né? Ele é o próprio indivíduo. E ele vai falar também sobre a nossa aparência, né? Então, é muito comum quando a gente tem um planeta perto do ascendente, a gente ter qualidades, características físicas mesmo, né? Que se assemelham às qualidades desse planeta, né? É, eu sempre dou esse exemplo do meu sobrinho, que tem Marte no ascendente, desde muito pequenininho ele tinha, assim, Marte é um planeta guerreiro, né? Um planeta viril, assim, viril, forte, né? E eu lembro dele muito pequenininho, com a barriguinha já todo saradinho, sabe? Uma criança fortinha, assim. Eu falava, gente, Marte no ascendente, né? Porque eu tenho Lua no ascendente, então imagina, eu sou essa coisa que enche, que mingua, né, pálida em algum sentido. Então tem uma coisa muito de marcar mesmo, né, essa figura, mas nem sempre a gente também tem um ascendente lá, né? Perdão, nem sempre a gente tem um planeta lá. Todos nós temos um signo. Isso é um fato. Todo mundo tem um signo ascendente e todo signo tem um planeta regente. É diferente da gente ter, por exemplo, aqui nesse mapa não tem nenhum planeta no ascendente. Quando a gente olha para essa linha vermelha ali onde está escrito ascendente, tem a Lilith que está ali perto, mas isso é um outro assunto, né? Então, o que eu quero dizer é, ali estão marcadas as nossas qualidades mais primárias e muitas vezes mais evidentes. Claro que tem, né, variações, cada mapa é um mapa, então sempre vão ter nuances que a gente vai ter que considerar quando a gente está olhando um mapa, né, profissionalmente, mas o ascendente ele marca esse ponto que é o nosso corpo, que é o nosso leme, e por que é tão importante a gente conhecer esse leme para a gente ter mais é, no, é, administração sobre a nossa vida, né? Eu acho que a grande sacada de conhecer o ascendente é a gente ter essa noção do caminho que a gente está trilhando e para onde a gente quer ir, a gente poder, de fato, dirigir, né, a nossa vida, o nosso corpo, já que a gente está pensando em casa um, né, com consciência. Então, o ascendente ele incorpora, né, muito bem essa nossa individualidade, ele marca isso muito bem. E tem até um astrólogo que fala que eu gosto muito, se eu não me engano é o Stefano Arroio, que eu gosto muito dessa ideia que ele traz, que ele fala assim, você quer ver o ascendente da pessoa em ação, você quer descobrir o ascendente da pessoa, joga ela numa festa onde ela não conhece ninguém. Aí, por exemplo, eu que tenho um ascendente escorpião, eu vou ficar ali quietinha, observando, esperando alguém falar comigo. Aí o ascendente sagitário vai falar, vai.
né? Vai dançar no meio da festa, vai fazer uma amizade. O Gêmeos vai começar a conversar com a pessoa do lado, vai puxar um assunto. Enfim, você vê como é que a pessoa chega no mundo, né? Você vê qual é essa motivação. E, e por ser também a casa um é onde a gente imprime, né? Onde a gente carrega os atravessamentos da vida, né? Então, isso também fala muito da gente, né? No sentido de essas análises clássicas, assim, a pessoa tem o ombro mais fechado, ou então isso, a pessoa tem, né, uma coisa mais muscular, um tônus, ou a pessoa tem uma palidez, ou ela é vermelhinha, né? O sol no ascendente é muito comum a pessoa ter as bochechas vermelhas, uma coisa assim, né? Isso tudo vai dando nuances para o nosso corpo. E aí eu coloquei aqui esse vídeo da Viviane Mosé, que é uma filósofa brasileira, poeta, psicanalista, que ela dá esse. Ela não está falando sobre astrologia, mas eu acho uma belíssima definição do que é o ascendente e desse corpo que ele representa, né? Então é um vídeo curtinho, não tem nem um minuto. Queria passar para vocês. Só me deem um ok para ver se vocês estão escutando o áudio do vídeo. Espera aí, vou voltar aqui. Volta, filho. Espera aí. Vai funcionar. Deixa eu parar, compartilhar de novo. Tá todo mundo aí, agora que eu vi, não tava vendo a galera. Tá, acho que agora vai. Tudo que você viveu na sua Escutam? vida está inscrito no seu corpo. E esse é um presente que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Aproveitando para falar. Porque o seu próprio corpo é o primeiro espaço que você tem que configurar. É o primeiro espaço de afeto que você tem que ter. Uma casa, não adianta uma casa ser afetiva se as pessoas que vivem nessa casa não têm uma relação afetiva com sua própria moradia. Isso é a primeira moradia. Esse corpo é a primeira moradia. Aí a gente diz, vivemos uma sociedade que valoriza o corpo. Mentira! Nós valorizamos o corpo sem celulite, nós valorizamos o corpo magro, nós valorizamos o corpo sem ruga. Isso é corpo? Não, isso é uma ideia, isso é um Photoshop. Nós amamos o Photoshop do corpo, não o corpo. Porque o corpo é uma experiência, e é essa experiência que a gente tem que acessar. Esse é o maior desafio. Então, Bom, maravilhosa, Viviane Moisé. Eu gosto muito dessa fala dela. Tirei esse vídeo do Instagram dela. Tá aqui, Moisé Viviane, para quem quiser acessar. É, eu gosto muito dessa fala como corpo enquanto experiência. O ascendente, ele fala de que experiência é essa? E eu acho que uma chave muito importante que a astrologia oferece, principalmente, né, nessa compreensão do ascendente, é essa ideia de que corpo é esse e respeitar essa nossa natureza, conhecer, poder potencializar, para usar uma palavra da moda, né? Essa nossa experiência de corpo, entender qual é a força desse corpo, qual é a força de um corpo com ascendente em Áries, qual é a força de um corpo com ascendente em Touro, qual é a força de um corpo com ascendente em Gêmeos, né? O Áries é um signo de força, de ímpeto, o Touro ele é um signo de força, mas de fixidez, se essa palavra existe, né, de persistência, de permanência. O Gêmeos ele tem uma flexibilidade, ele é ar, ele é leve. O Câncer já é um signo de água, então ele tem uma profundeza, ele tem uma sensibilidade, ele se afeta, ele se molda ao outro. O Leão é um outro signo de fogo, mas um signo fixo, que então tem também esse poder de brilhar, de permanecer, de esquentar. O Virgem é um signo de terra, mas é um signo de terra mutável, então ele tem também uma certa flexibilidade parecida com o que a gente falou dos Gêmeos, mas ele tem é, uma consistência diferente, ele precisa de outro tempo para essa flexibilidade, ele precisa ser convencido na matéria de por que mudar. A Libra a gente já falou um pouco. O Escorpião é água, e é uma água fixa também, né? Eu estou falando do elemento e das modalidades, né?
dos tons desses signos. Então, o escorpião é observador, é silencioso, o sagitário é fogo e é mutável, então ele é espalhado, ele é radiante, ele é movimentado, né? O Capricórnio é uma terra cardinal, ou seja, é um signo do início, é uma terra que pensa, premedita, que se baseia na realidade, né? Que se organiza. O Aquário é o ar fixo, então uma ideia fixa, né? Também é leve, mas tem uma densidade maior do que os outros signos de ar por ser fixo. E o Peixes é água, imutável e oceânico, né? Essa coisa profunda, também muito permeável, mas muito misteriosa. Então, assim, que tipo de experiência cada ascendente oferece com todos os seus desdobramentos, né, dentro de um mapa natal completo e complexo, né? Como é que isso se desenha, e o que que significa a gente ter cada um desses ascendentes? Eu acho que conhecer o ascendente é o primeiro ponto para a gente entender nosso mapa, entender a nós mesmos, né? E o outro, quando a gente pega o mapa do outro, a gente olha e fala assim: ah, caramba, né? Essa pessoa tem um ascendente tal. Lembrei agora, meu irmão, vou contar um caos de família. Meu irmão é músico, né? E leonino. E então, assim, espera-se o quê, né? Músico leonino, pô, vai brilhar no palco, né? E eu lembro que quando ele começou a tocar muito novo, assim, né? Sei lá, 13 anos, que ele tocava com banda, ele sempre ficava no fundo do palco. E o meu pai, sem entender nada de astrologia, tadinho, hoje em dia ele entende um pouco mais porque eu explico uma coisa ou outra. Mas na época ele ficava assim: por que você não sai do fundo do palco, menino? Vai pra frente do palco, você tem que cantar. E ele tem um ascendente em câncer. Aí a gente pode até entrar em outros detalhes do mapa. O Sol vai para 12, para quem já tem aí uma noção mais, né? Hoje em dia, ele super fica à vontade na frente do palco. Hoje em dia, ele tem 40 e poucos anos. Então, teve uma estrada aí, né? Que eu acho que a astrologia, no caso dele, não teve tanta astrologia, teve um pouco assim, né? Nesse compartilhar comigo, com a minha mãe, que também super gosta. Mas o que eu quero dizer teve um amadurecimento e uma criação de consciência de si e da sua individualidade e de como ocupar esse lugar respeitando a sua natureza, né? Ele precisa estar à vontade, pensando no ascendente em câncer. Ele gosta do palco? Sim, ele é um sol em leão, mas ele precisa estar à vontade, ele precisa estar em família, ele precisa estar se sentindo bem, se sentindo acolhido ali, né? Se não, meu bem, vai pro fundo do palco e faz seu trabalho e um beijo, né? Tá tudo certo. Então, eu acho que. Deixa eu interromper aqui um pouquinho para falar com vocês que essa chave do ascendente é a primeira porta que a gente abre, né, do mapa. Deixa eu dar uma olhada para ver o que vocês estão falando aqui e depois quero falar um pouquinho do nosso curso. Deixa eu ver aqui. Corpo construído pelos seus atravessamentos, meu ascendente Sagitário, próximo planeta Saturno. Ó, uma dupla super inusitada. O ascendente Sagitário com Saturno próximo. Débora, ascendente é Leão, Nicole, o meu também. Quais características de uma pessoa com ascendente em peixes? Peixes é um signo de água, profundo, né? Como eu falei, oceânico, então tem essa coisa de se misturar bastante, né? Quando o Sol e o Ascendente são dois signos de luz e sombra, há um certo equilíbrio? Sim, por um lado, sim, por outro lado, a gente tem um dever de casa para a vida inteira, né? Porque se por um lado a gente tem luz nos dois pontos, né? Porque isso é uma coisa importante, né? Que eu não falei ali nos slides. O ascendente é aquilo que está vindo para a luz, é aquilo que está ganhando visibilidade. No lado oposto, a gente tem aquilo que está se pondo, está descendendo, né? E isso tem uma importância porque enquanto uma coisa ganha luz e, portanto, ganha visibilidade, outra cai num lugar de invisibilidade, aquilo que está oposto, né? E aí essa outra coisa, vamos pegar o meu exemplo, eu tenho ascendente escorpião. Aquilo que está se pondo é o touro. E a compreensão da potência de touro
é muito importante para eu poder manifestar com mais integridade, mais respeito e mais sabedoria o meu escorpião. Fui um pouco além, entrando na ideia da metodologia luz e sombra, que é a que a gente aborda no curso, né? Que temos uma força, temos uma potência que está iluminada por uma determinada posição do mapa. Então a gente está falando aqui do ascendente. Lembra que a gente falou que o ascendente é aquilo que está vindo à tona, vindo à luz. Se alguma coisa está vindo à luz, alguma coisa está se pondo. É como se a gente estivesse assistindo é, um pôr do sol. Não sei se eu vou confundir a cabeça de vocês, mas vou me arriscar. Um pôr do sol na lua cheia. Se alguém tem memória disso, um pôr do sol na lua cheia, a gente vê o sol de um lado e o sol se pondo de um lado e a lua nascendo do outro, né? Então, é essa relação. Só que, no caso, quando a gente não tem sol e lua ou planetas que a gente consiga enxergar, tem dois signos ali. E dois signos necessariamente que são opostos. Eu tô fazendo assim, mas as minhas mãos estão fora da lente, né? Então, eu tô fazendo esse movimento aqui. Então, é isso. Eu tenho uma potência que está vindo à tona. Então, digamos, né? A potência do Ares é o indivíduo, a independência, a autenticidade, a coragem, né? O despudor, o destemor. Só que tem a Libra do outro lado, que considera o outro, que pondera, que analisa, que pensa nos efeitos daquela ação. E isso pode ser muito importante, muito potente para a gente usar a coragem do Ares, se for o caso do Ares no ascendente, com sabedoria. Eu tenho, eu sou corajoso, mas eu não sou inconsequente. É muito diferente. Porque eu pondero, porque eu penso, porque eu calculo, porque eu considero o outro nessa equação. Então, um pouco da beleza, né, desse ascendente. E aí, falando um pouquinho, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Oh, que maravilha! Quase acabei com o nosso tempo, mas tudo bem. Eu coloquei aqui um slide, deixa eu ver aqui. Virgem com ascendente em touro, Isabel falou, Lua em câncer. Isabel, não entendi qual ponta ver os planetas. Num lado tem Quirón, no outro tem Plutão. Quando a gente olhar para a mandala do mapa, a gente vai olhar pro lado. Eu tô com medo de falar direita e esquerda, porque acho que vocês estão me vendo trocado. Mas enfim, a gente vai olhar pro lado oeste do mapa, entre aspas, que na verdade é o leste, tá? Mas na prática. Peraí, deixa eu voltar aqui e compartilhar a imagem com vocês para não. Peraí. Aqui tá o ascendente. Quando a gente olha pro mapa, é sempre pro lado oeste, tá? É, e aqui é o descendente, aqui é onde as coisas se põem, né? Isso que eu falei, o mapa ele é uma imagem espelhada da natureza. Por isso que a gente tem, na verdade, o Sol nasce aqui. Se o Sol nasce a leste, a gente tem a imagem invertida, né? Espelhada. Mas é isso. Então, por exemplo, a pessoa que comentou aí, né? Eu tenho Quirón e Plutão. Quem tiver desse lado de cá é que está no ascendente. Essa pessoa aqui tem Quirón no descendente, por exemplo. Essa pessoa aqui que é, no caso, a nossa aula, né? Então, é isso. Lili, sou Libra com ascendente em Capricórnio, Lua em Touro, como interpretar? Bom, aí o mapa é um universo, cada mapa é um universo inteiro, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, deixa eu de novo compartilhar com vocês, que esse é literalmente o ponto de partida do nosso mapa, né? É, é só o começo, o último slide aqui que eu coloquei, deixa eu botar, vocês já viram a apresentação toda, é só cadê? Só o começo. Porque a gente tem todo
o mapa que se apresenta a partir disso, e aqui a gente tem justamente o nosso programa online, né, de astrologia. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, só para garantir que vocês vão estar vendo a coisa certa. Peraí. Que eu vou falar um pouquinho agora sobre o nosso programa, nosso programa online, que é um programa de formação de astrólogos, né? É, deixa eu ver só aqui, eu vou pegar o meu roteirinho. Vocês estão vendo? Me fala, por favor, o que que vocês estão vendo na minha tela? A tela do programa online, Lua, meio Show. roxo, meio. Beleza, maravilha. Então, queria falar agora para vocês um pouco sobre o nosso programa. Quem tiver interesse, quem tiver vontade, a gente está com vários alunos aqui, né, que já são do programa, o que para mim por si só já é um, uma propaganda em si, mas eu quero contar para vocês, né, agora que vocês já experimentaram um pouquinho dessa amostra de como que esse ascendente pode trazer aspectos, né, profundos, nuances, indícios desse nosso caminho, da nossa identidade, da nossa formação, do nosso ser, da nossa individualidade, né? Eu vou trazer para vocês um pouco da perspectiva do que a gente pode abrir e começar a pensar quando a gente entra de fato numa compreensão do mapa astral completo e principalmente pelo nosso método, que é o método Luz e Sombra da nossa escola, que se chama Astrologia Luz e Sombra, né? Então, de novo, para quem ficou curioso, interessado, né? Esse curso que a gente chama de Programa de Astrologia, Programa Online de Astrologia, por Cláudia Lisboa, né? Cláudia Lisboa é nossa professora, nossa mestra, tem muito conteúdo dela, né? No YouTube. Eu vou falar um pouquinho mais dela também mais para frente. Mas esse curso foi criado a partir desse método que ela aprendeu com a Dona Emma Costeiro Macheville, que foi a professora dela, né? E que Claudinha estudou. Acho que, acho que o contato direto da Claudinha com a Dona Emi foi coisa de talvez entre 5 e 10 anos, alguma coisa assim. Mas hoje ela se dedica, agora está completando aí 50 anos de astrologia, né? Quando a gente começou o programa há 8 anos atrás, a gente falava 40 anos de astrologia, 40 anos de astrologia, e agora ela está chegando a 50 anos de astrologia. E eu acho que uma das maiores missões, um dos maiores desejos da Claudinha sempre foi tornar esse conhecimento acessível, né? Eu fiz aula com ela na sala da casa dela, aqui no Rio, né? E eu fui a última turma presencial e eu lembro desse lamento, assim, em algum lugar dela falar assim, cara, eu não tenho mais gás para começar uma nova turma, né? Porque é um estudo quase que contínuo, principalmente naquele formato que a gente tinha, né, na casa dela. A gente não tinha hora para acabar, né? Assim, hora para acabar no sentido da gente começava um curso e ia, simplesmente ia porque as turmas presenciais elas viravam turma de supervisão. Hoje a gente tem essa trilha toda estruturada no programa online e aí sim a gente tem um curso de um ano que é todo bem organizado, né, do começo ao fim para quem quer estudar é, o conteúdo completo. Então é isso, é uma jornada totalmente completa, né? Onde você aprende a interpretar o seu mapa e o de outras pessoas com clareza, com profundidade e com consciência, né? A gente estava até falando agora há pouco sobre isso na aula, assim, sobre a escuta, sobre como que a gente aprende não só a astrologia, mas como a gente exercita também a escuta do outro, né? Para não rotular, para não fechar a pessoa numa caixinha, né? E sim compreender como integrar essas potências, essas luzes do nosso mapa e essas sombras, né? Então, eu sei que muitas pessoas chegam assim para estudar astrologia, né, com um desejo e até uma ansiedade de compreender o mapa astral e já com alguma. Muitas pessoas chegam com alguma bagagem já, assim, né? Porque hoje a gente tem muito conteúdo de internet, Instagram, vídeo de YouTube, enfim, né? Às vezes a pessoa já tem um costume de fazer o próprio mapa, mas fica faltando aquele fio condutor, fica faltando, né, o método, um jeito da gente estruturar esse conhecimento
E o risco disso é que eu acho, e que a gente vê isso muito em aula, né, para a galera que está aqui, que já estudou, que está no curso, vai entender o que eu estou falando, assim. Muitas vezes a gente se depara com a pergunta: será que eu estou interpretando certo? Será que isso está fazendo sentido? Ou será que eu estou aqui só, né, juntando um monte de informação solta e não conseguindo aplicar isso na minha vida? Isso é uma dúvida e uma angústia, eu acho, muito comum, né, do estudante de astrologia ou do curioso, enfim. Para além da gente ter também muitas abordagens diferentes, incompatíveis, né? A gente tem é, várias astrologias dentro de uma mesma é, abordagem. A gente tem a astrologia moderna, a gente tem a astrologia tradicional, a gente tem a astrologia. Aí dentro da astrologia, de qualquer uma das duas, a gente tem a astrologia natal, a astrologia mundial, a astrologia de 1 milhão de coisas. Então, é muito legal a quantidade de informação que a gente tem disponível, mas para quem tem vontade de entender de fato, eu acho que muitas vezes fica faltando, né, esse método que acaba funcionando como uma ferramenta, putz, libertadora, assim, né? Muitas vezes é um portal que se acaba se abrindo para quem estuda astrologia. Tô rindo porque eu sou a pessoa que critica os portais, no sentido da gente não encarar, né, a astrologia ou, enfim, datas específicas como uma mudança radical, mas nesse sentido, eu acho que eu posso dizer que o estudo da astrologia, um estudo continuado, um estudo dedicado, ele tem essa qualidade, né, de abrir um portal, assim, na nossa vida, né? Então, assim, o que eu trago, né, como possibilidade dessa jornada é ter um caminho, assim, o que eu tento trazer para quem tem vontade, tipo, imagina você ter um caminho estruturado, acolhedor, profundo, um método que vai além de fórmula pronta, né, que a gente considera, pensa, que a gente mais fala em aula quando tem pergunta, quando tem dúvida, é tipo, se isso e aquilo, né? Se eu tenho uma coisa, por exemplo, coisas que vocês colocaram aí, né? Se eu tenho o Sol em Libra, o ascendente em Capricórnio e a Lua em Leão, como é que eu interpreto isso? Depende, né? Claro, a gente tem todo um passo a passo, um método que vai dar régua e compasso para a gente ir montando, mas esse trajeto, esse método, né, que vai para além desse lugar mais fechado, te dá a possibilidade de ir considerando esses dependes que a gente vai trazendo, essas nuances, essas particularidades, né? Então, é uma ferramenta que te dá a possibilidade de entender com mais clareza, com mais leveza essas forças que a gente tem no mapa, né? Talentos, desafios, ciclos, quando a gente entra nas ferramentas, nas técnicas mais avançadas, e principalmente as possibilidades, né? Os atalhos que a gente tem para desenvolver, equilibrar certas coisas, né? Eu digo isso muito para a galera que faz aula com a gente, assim. A astrologia, ela aponta caminhos e a gente vai criando autonomia e responsabilidade de ingressar esses caminhos. Agora mesmo, estava na aula, terminei a aula falando, a gente identifica a capa do livro, mas a gente tem que querer ler, né, esse livro, a gente tem que querer entrar nessa história. Então, um método que é transmitido por décadas, né, já é transmitido por décadas pela Claudinha e antes da Claudinha pela Dona Emi, inclusive outros astrólogos que também se formaram com ela, né, com a Dona Emi, estudaram com ela, estão aí, e com a Claudinha, então, é impressionante a quantidade de gente que hoje, né, já passou pelas aulas dessa mestrona, né? É, então, uma coisa importante, tô seguindo meu roteiro aqui para não deixar de falar nada importante para vocês. Mas uma coisa que é importante, né, que eu acho que é muito comum quando a gente está diante do questionamento, né? Quero estudar, tenho interesse, sempre gostei de astrologia, mas será que faz sentido? Enfim, será que funciona para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo aprender? Também tem isso, né? A astrologia às vezes tem um lado que é muito simplificado e tem outro que se apresenta muito complexo, né? Então parece que desde do
do meu horóscopozinho de jornal até eu fazer um mapa, tem um negócio assim que parece às vezes muito distante, né? E aí o programa online de astrologia, ele foi, é importante dizer isso, ele foi cuidadosamente pensado para acolher tanto quem está começando, dando os primeiros passos na astrologia, quanto quem já teve algum contato, né? E deseja organizar, enfim, aprofundar o conhecimento que já tem, seguindo um método, né, mais estruturado. Agora, é isso, ele é a gravação do curso que a Cláudia sempre deu presencial, né, esse que eu fiz, é esse curso gravado, é a forma que ela encontrou de espalhar, atingir mais pessoas, né? E de eternizar também. A gente tem um tesouro gravado nesse curso, né? Porque é a aula dela, as aulas dela todas gravadas enfim, com material de apoio. Vou falar disso também. Então, é isso. A gente tem no nosso curso pessoas que já estudavam antes sozinha, e que ficavam se sentindo perdidas, ou pessoas que chegaram meio, né, que não sabiam nem o próprio ascendente, como algumas talvez estejam aqui, né, conhecendo hoje pela primeira vez, é, e que entraram nessa jornada e que acompanham, né, o curso com, enfim, com seu sucesso e cada um no seu tempo também. Eu acho que isso é muito legal, né? É uma coisa do curso online que também vamos passar por isso, é que a gente tem dentro do curso pessoas de todos os níveis de conhecimento de astrologia, e isso é muito rico, né? O que eu e a Claudinha a gente sempre fala. Eu lembro quando a gente fazia lives para falar do curso, tipo essas juntas, a gente sempre falava disso, assim. É como viajar para um país. Digamos, eu estou fazendo um curso de línguas, um curso de francês, e eu viajo com a minha turma de francês para Paris. Né? E aí na minha turma tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, a gente vai chegar lá e vai ter eu que falo só bonjour, e vai ter a pessoa que já arranha um pouco mais, e a gente ainda vai conversar com um monte de nativo. Então, estar num curso de astrologia onde a gente tem pessoas de todos os níveis de conhecimento é um pouco sobre isso também, e sobre a gente trocar esse vocabulário, né? E nesse diálogo a gente ir criando o nosso próprio vocabulário, o nosso próprio estilo, enfim. Aí eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho depoimentos, né? Eu não sabia que a gente ia ter tantos alunos aqui com a gente, senão eu pedia para a galera aí falar, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas, como eu não estava sabendo dessa participação especial, eu vou compartilhar com vocês uns depoimentos, e aí depois vocês podem ir no site, porque tem todos esses depoimentos lá em vídeo. Eu vou escolher assim aleatoriamente alguns, dois assim para a gente comentar, porque acho que uma coisa interessante de se dizer assim, né? Eu tô esse ano em maio faz. Vocês estão vendo o site, gente? Não, Lua, tá na sua área de trabalho. Tá, peraí. Então, esse ano em maio, faz, gente, tem que respirar. Eu falo, me empolgo muito. Faz 8 anos que eu tô trabalhando na escola com a Claudinha, enfim. Então, a gente estava preparando, né, essa aula, esse webinário, e é tão legal, assim, né, ver, por isso que eu até tô brincando aqui, se eu soubesse que tinham alunos aqui, né, a gente tinha combinado isso, mas é porque realmente, assim, é muito sincero, é muito emocionante, é muito honesto ver a trajetória da galera, e aí o pessoal falou, se você conseguir, compartilhe alguns depoimentos, né? E eu fiquei vendo, assim, né, alguns desses depoimentos aqui no site. Na página mesmo, se vocês entrarem no nosso site, tem alguns vídeos, enfim, tem vários detalhes sobre o curso, né? E eu fiquei lembrando de quando a gente gravou esses depoimentos, em alguns eu estava presente, né? O da Lena foi um que me marcou muito, porque a Lena... Depois vocês assistam os vídeos, porque é muito legal, assim. A Lena, ela da academia, ela tem uma trajetória acadêmica, não me lembro agora exatamente qual é a formação dela. E ela tem dois filhos, e aí ela conta que os filhos queriam ser jogadores de futebol. E que para ela, com uma formação acadêmica, ela ficou
desbaratinada com aquilo, assim, ela ficou, caraca, que eu faço da minha vida, sabe? Eu queria que eles, sei lá, eu não lembro qual é, de novo, não lembro qual é a formação dela, mas digamos, queria que eles fizessem engenharia, sei lá. E que aí ela conta isso de uma forma muito legal, né, emocionante, assim, no vídeo, que com o curso e compreendendo, estudando o mapa dos filhos dela, ela olhou e falou assim, caramba, é isso, né, que eles precisam fazer, né? E aí ela fala ali, finalmente consegui aceitar as escolhas dos meus filhos, porque você entende de alguma forma que aquilo ali faz parte da natureza do outro, né? Aquilo que a gente estava falando do ascendente, assim, né? Esse foi um depoimento que me marcou muito. O Gui Schutz, eu também tava. O Gui, hoje em dia, super astrólogo, tá aí bombando na internet, né? Ele foi nosso aluno e eu lembro da gente ir lá gravar e ele falar sobre isso também, né? Sobre como isso deu uma virada de vida, mudou de profissão também. E um outro depoimento que me marcou também, que tá aqui, foi o da Kátia. Eu vou até ler o depoimento dela. Ela diz assim: eu sofri um incêndio na minha casa, nós perdemos absolutamente tudo. Uma canceriana se viu sem casa, sem norte, sem base. A astrologia me ajudou em uma base de guia para me ajudar a levar isso de uma forma que eu possa entender o que eu tenho de potencial, o que tem de potencial, né? O que aconteceu naquele céu. Eu lembro que eu tenho vídeo também do depoimento dela. Eu fui lá, visitei, fui na casa dela e ela estava passando por um trânsito que é óbvio, gente, não amenizou a dor dela. Foi um incêndio super agressivo, tem notícia de jornal, enfim, queimou o segundo andar, foi um balão que caiu no terraço do apartamento dela, se eu não me engano. E foi muito traumático, né? E eu lembro dela falar isso, assim, quando ela viu o mapa, quando ela entendeu o que estava acontecendo ali, ela conseguiu começar a olhar para aquilo de uma outra forma, né? Então, trazendo esses dois depoimentos que me marcaram bastante, assim, porque é, eu acho que são portas, são possibilidades, essas coisas que a gente está falando, né? Que se apresentam quando a gente é colocado para olhar a vida sob um outro ângulo. E a astrologia ajuda muito a gente a fazer isso, né? Ajuda muito a gente pensar um negócio ali e falar assim, tá, peraí. Né? De novo, ninguém vai romantizar uma situação dessa, vai dizer, ah, o que que eu tenho para aprender com isso? Alguma coisa a gente tem, mas vamos dar o tempo, né, de cada um, a gente não vai atropelar as coisas. Mas eu acho que di- diante do processo, que é inevitável, porque a vida é essa roda da fortuna, esse altos e baixos, né, esses altos e baixos, como é que a gente pode viver isso de uma forma um pouco mais generosa com nós mesmos? Eu acho que isso a astrologia ajuda muito, né? A gente a aproveitar melhor as situações bacanas, as situações boas, né? A gente olhar para onde a gente está e falar assim, caraca, que maneiro, eu tô aqui vivendo isso, né? E eu mereço estar vivendo isso é minha história. E quando a gente não tá tão legal, a gente fala assim, cara, eu sempre falo, uma das maiores contribuições que a astrologia dá é a possibilidade de a gente saber que as coisas passam, tanto as boas quanto as ruins. Então, né, isso é muito, muito potente, assim. Então, seguindo aqui no nosso roteiro, né, falar um pouco da Claudinha, eu acho que para além, né, de tudo isso que a astrologia proporciona, isso não é isolado de forma nenhuma da figura da Cláudia, né? Eu acho que todo mundo que faz o curso, que passa, né, ou não é nem que faz o curso, mas quem já assistiu vídeos da Cláudia, quem acompanha a Cláudia na internet, né? Eu acho que eu poderia dizer que tem um efeito Cláudia. Não sei se a galera sente isso, né? Porque ela tem uma forma de falar muito. Eu sempre conto essa história minha que é a mais pura verdade, assim, né? Eu já estudava, já tinha. O primeiro curso que eu fiz de astrologia, primeiro de todos, né, foi com a Cláudia. Foi um curso de 4 ou 6 aulas, eu nunca me lembro. Mas eu já gostava de astrologia. Na época não tinha, né? Não tinha Instagram, não tinha é, essa, enfim, essa possibilidade de tanto acesso, né? Era mais por livro e tal. Mas eu já estudava. Minha mãe tinha muito livro de astrologia. E eu lembro que uma amiga minha mandou, falou, olha, vai ter esse curso aqui da Cláudia, não sei o que, eu fui.
E foi a primeira vez, quem já estuda comigo já me ouviu contar isso 1000 vezes. Foi a primeira vez que eu olhei e falei assim: ah, caramba, eu posso aprender astrologia também, eu não sou. O astrólogo não é um enviado de Deus, sabe? É também, né? Porque todos nós somos, mas assim, é, nossa, né? Eu posso sentar a bunda e aprender esse negócio. É uma língua, é uma. Eu acho que hoje em dia isso é um pouco mais fácil da gente compreender. Na época, para mim, eu achava que era uma relação meio de mediunidade, sabe? Eu não sabia que era uma coisa que a gente podia aprender. E a fala da Cláudia me deu essa noção. Isso eu acho muito bom de contar, porque eu acho que, para mim, isso foi uma virada de chave importantíssima, assim, né? É, ela é astróloga agora há, né, 50 anos. Ela estudou com a Dona Emi, que foi uma precursora, né, do método que a gente estuda na escola, que foi uma figura muito importante, não só para astrologia, mas, enfim, em termos de conhecimento mesmo, né? E o que eu acho mais maravilhoso, assim, né? É, é que é uma coisa muito acessível, né? Isso que eu falei, assim, essa virada de chave que aconteceu pra mim, de tipo, caramba, eu posso aprender, eu vejo acontecer com a galera também, assim, tem uma fala que é poética, que é sedutora, que é bonita, né? E que dá um entusiasmo pra gente, assim, porque é óbvio, tem muito astrólogo bom por aí, gente, assim, tem muito, uma galera muito maravilhosa, assim, isso é um ponto muito legal da astrologia, né, dessa popularização, porque e da internet, óbvio, porque trouxe à tona muita gente, né, fazendo coisas boas, mas eu acho que aqui a gente tem uma coisa, enfim, de uma autoridade reconhecida, né? E eu acho que aí também nesse mundo de internet isso é um diferencial importante. Pelo menos para mim, eu fico assim, né? A gente ter uma referência, Claudinha, é, já foi astróloga do GNT, já cansou de ir na televisão, é astróloga do Globo há sei lá quantos anos, também 15 anos. Então, assim, né, tem uma jornada que é amparada de fato, uma história muito sólida, né? Muitos alunos já passaram. A última vez que eu tinha esse número na cabeça, acho que já eram mais de 3.000 alunos que já passaram pelo curso online. Os presenciais, claro, não chega a esse número, mas também, assim, em 50 anos de astrologia, a Claudinha até hoje dá aula não presencial, online, né? Mas até hoje ela tem turmas que são, assim, ó, de 1000 anos, né? Galera que começou a estudar com ela muito novinha, que até hoje faz supervisão. Então, é, eu acho que isso é um ponto para dar também segurança, confiança, né, para quem tem enfim, quem está aí também avaliando as possibilidades, né, com tantas ofertas hoje em dia que a gente tem na internet. Então, no programa, isso falar um pouquinho da estrutura, né? Vocês aprendem com toda essa leveza que vocês já conhecem dela, né, na internet, e com essa estrutura do curso, que é dividido em 5 módulos. A gente começa pelos 12 signos, pelos 12 arquétipos astrológicos, que aí vocês vão, né, conhecer as energias de cada signo, né, as qualidades, enfim, como é que isso está colocado. Na verdade, nessa parte a gente apresenta mais os 12 signos e depois a gente vai entender como é que eles estão colocados no seu mapa, ou enfim, no mapa astral, nas 12 casas astrológicas. Todo mundo tem os 12 signos, todo mundo tem as 12 casas. E como é que isso se relaciona com as áreas da sua vida, família, trabalho, desafios pessoais, subjetividade, enfim. Na sequência, a gente vai falar sobre os planetas, que são os atores desse mapa, né? Os personagens, quem incorpora essas qualidades representadas pelos signos, e como é que isso se manifesta também, né, no mapa de cada pessoa. A gente vai vendo planeta em cada casa, planeta em cada signo, e, enfim, entender também como é que esses planetas se relacionam entre si, né, a relação de aspectos entre os planetas. E ainda tem um bônus que é super valioso, que é a coisa, primeiro, das aulas extras, todos os módulos a gente tem aula extra, e tem
a técnica da disposição dos planetas, né, que é algo que faz muita diferença na leitura do mapa. Uma dúvida que fica, né, que a gente se pergunta muito, é sobre para quem é esse curso, se você é um público-alvo, enfim. E como a gente falou, assim, né, eu acho que é um curso que abarca pessoas de estudantes ou curiosos de todos os níveis, né? Mas que eu acho que é importante a gente pensar que é alguém. Esse curso ele é feito para quem não se contenta com uma resposta pronta, né? Para quem olha para a astrologia e sente que a astrologia pode ser uma ferramenta, um recurso, né? De transformação, né? De conhecimento de si, de conhecimento do outro, de transformação da vida. Então, assim, para quem tem interesse, para quem já tentou estudar sozinho, sozinha, enfim, mas ficou perdido, eu acho que, de novo, né, aqui a gente apresenta um mapa, né, para usar um termo aí da astrologia mesmo. Então, quando você se inscreve no programa, você recebe um acesso imediato, né, ao conteúdo completo, que são mais de 80 horas gravadas. Isso também foi uma coisa que a gente atualizou. No começo a gente ia liberando aula a aula. Hoje em dia você entra com acesso completo a todo o curso para você estruturar o seu estudo, seu tempo, seu jeito, né, com calma, com profundidade, com consciência, enfim. Você pode participar das aulas ao vivo, que tem toda semana, com uma astróloga da equipe, que no caso, hoje em dia e há alguns anos, sou eu mesma. Então, um pouquinho dessa aula que vocês viram, né? É um pouco do que a gente tem nas aulas de terça, galera que está aqui, Carol, Kátia, acho que tem mais gente por aí, né, que está sempre nessas aulas. É um espaço que a gente troca muito, que é muito valioso, assim, eu sou suspeita, mas eu amo. É a parte que a gente tem de trocar ao vivo mesmo, né? Um complemento muito legal pro programa gravado, mas ele não é a parte de conteúdo fundamental do curso. Ele é um bônus, né? Como a gente falou. Então, o acesso é por 2 anos completos, né? Total liberdade para vocês verem, reverem as aulas quantas vezes quiserem. E vocês contam com suporte dedicado para tirar dúvidas, né? Acompanhar essa jornada, aprendizado, enfim. A ideia é que seja um programa acessível para quem está lá dentro, né? Estruturado, pensado com carinho para quem quer entrar nessa jornada de aprendizado com compromisso, com seriedade, mas sem rigidez, né? E aí, para quem faz a inscrição, tem 7 dias de garantia para experimentar e ver se identifica, ver se o método é para você, enfim, se faz sentido, 7 dias de garantia, que caso você não se identifique, caso você ache que não é o momento, enfim, você pode pedir o reembolso sem problemas. Eu acho pouco provável, mas acontece. Então, além do curso, vocês recebem de bônus o mapa astral digitalizado. Eu sei que muitos de vocês já têm aqui, mas vocês podem receber e colocar os dados de outra pessoa. Então, fazer o mapa, né, presentear alguém, ou enfim, mapa de filho, parceiro.